Aula de número 22. E nessa aula nós vamos tratar sobre os exercícios envolvendo corrente alternada e circuitos do tipo RLC. Mas antes vamos fazer um pequeno lembrete da aula passada, né? Então nós vimos oscilações no circuito do tipo capacitor-indutor. Nós aprendemos, né, que a expressão que descreve, a equação diferencial que descreve esse sistema é desse tipo aqui, L d2q dt2 mais 1 sobre c q igual a zero, cuja solução típica é do tipo q igual a um q maiúsculo aqui, que é uma amplitude da carga, cosseno de ômega t mais φ. Então nós temos que a carga é oscilante num circuito, né, desse tipo aqui, do tipo LC, com amplitude Qzão e oscilando com esse cosseno cuja frequência característica é o ômega, que é a frequência que a gente chama de frequência natural do sistema, que é igual a 1 sobre a raiz da indutância vezes a capacitância. Tá? E a corrente é a taxa de variação temporal da carga, então dq dt dá a corrente, e nós ficamos com a corrente nesta forma aqui. E se a gente pegar um circuito ideal, né, onde tem um resistor envolvido, né, mesmo que eu tenha só um circuito LC, o fato de ter fios e os constituintes do circuito fazem dele um circuito RLC, circuito real, ou eu posso inserir um resistor típico, né, com uma resistência maior do que a resistência dos fios e componentes. Né. De qualquer forma, tendo um resistor no circuito LC, então a gente fica com o circuito RLC, né, resistor, capacitor, indutor. Nós temos que a equação diferencial que descreve esse sistema agora ganha um termo adicional aqui, que é um termo dissipativo aqui, que vai com resistência, né? E a solução típica é Q igual a um Q maiúsculo, uma amplitude, uma exponencial decrescente aqui de menos R resistência T tempo dividido por 2 vezes a indutância, vezes uma parte oscilatória cosseno de ômega' T mais φ, onde ômega' é a frequência modificada do sistema por esse termo amortecido que a gente chama, tá? Que é o termo exponencial, aquele que dá o amortecimento. Ele faz um envelope dentro do qual essa oscilação vai se amortecendo. E a frequência aqui, então, ela muda para um ômega quadrado, que essa aqui é a frequência natural do sistema, igual a 1 sobre a raiz de LC aqui, o ômega, né? Menos R sobre 2L ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz é a nova frequência do sistema. E quando nós temos, então, é o caso geral, né, de aplicações, nós temos circuito do tipo RLC, nós precisamos, para que ele seja eficiente, continue funcionando e operando, né, senão o amortecimento faz com que ele pare de oscilar, né, que é uma das suas funções, nós temos que inserir, né, uma tensão que faz uma oscilação forçada no sistema. Essa tensão, em geral, é inserida por uma fonte que tem uma força eletromotriz oscilante ou alternada, tá? Essa força eletromotriz ela tem uma amplitude εm e ela oscila aqui com seno de ômega d t, onde ômega d é a frequência natural de oscilação da fonte, tá? E a corrente nesse tipo aqui, também oscilante, uma fase dele. E no circuito RLC, em série, nós aprendemos também que a corrente pode ser dada, então, pela força eletromotriz, a amplitude da força eletromotriz, dividido pela impedância do sistema. A impedância nada mais é que uma resistência global do sistema que envolve resistências, reatâncias indutivas e capacitivas. E a potência, né, nesses circuitos de corrente alternada, nós demonstramos que ela pode ser a potência média dissipada no circuito desse, ela é do tipo epsilon RMS e RMS cosseno de φ, onde RMS indica os valores quadráticos médios, né, que nós vimos na aula, e o cosseno de φ é o fator de potência. Né. E também, por último, nós vimos os transformadores na última aula, que é uma maneira de transformar, né, a tensão, um dado nível de tensão em outro, usando um dispositivo que tem dois enrolamentos, um primário e um secundário, onde um induz tensão no outro. Né? Então, nós aprendemos que a tensão no secundário ela vai com uma tensão do primário e uma razão aqui do número de espiras do secundário com relação ao primário. E a corrente segue o mesmo princípio, né? Só que aqui a razão é inversa, né? E a resistência equivalente do ponto de vista do primário, ou seja, tudo que o primário precisa alimentar ali do outro lado
qual é a carga resistiva dele, né? Então a resistência equivalente que vai com a resistência que está associada ao secundário e essa razão de número de espiras do primário com relação ao secundário elevado ao quadrado. Tá? Esse foi um breve resumo da aula passada e agora nós vamos partir para a solução de problemas e eu vou deixar um exercício de avaliação para vocês lá no fim. Tá? Então, primeiro exemplo que nós vamos ver trata de oscilações no circuito do tipo LC, né, indutor e capacitor. Então, nós vamos tratar da variação de potencial e a taxa de variação da corrente em um circuito desse tipo. Tá? Então, nós temos aqui o circuito característico, temos um capacitor com suas cargas, um indutor que gera campo magnético quando a corrente atravessa, né? E aqui nós temos os valores característicos. Então, a capacitância desse circuito 1.5 microfarad, a indutância 12 mA, e aqui nós temos uma bateria que vai carregar o sistema inicialmente, tá? E eu chamei de V de carga aqui, que é de 57 volts. Vai ser usada para carregar inicialmente o sistema. Então a pergunta que nos fazem é qual é a diferença de potencial VL de T entre os terminais do indutor em função do tempo. Tá? Se a gente fizer a regra das malhas, tanto no sentido horário quanto no anti-horário, nós vamos descobrir que a tensão no indutor é igual à tensão no capacitor o tempo todo. Tá? Então nós podemos escrever, lembrando aqui ó, a expressão de como varia a carga no circuito do tipo LC, que é igual, o Qzinho igual ao Qzão, que é uma amplitude e uma parte oscilatória, cosseno de ômega t mais φ. E também lembrando aqui ó, que a carga no capacitor vai com a capacitância vezes a tensão. Nós podemos escrever então a tensão no capacitor como sendo Q sobre C, né? Essa é a amplitude de tensão no capacitor, um termo oscilante que é cosseno de ômega t. Q e VC são máximos em t igual a zero, né? Nesse caso aqui. Então o φ aqui ele vai para zero. Tá? Então a gente fica com essa expressão. E usando aqui essa expressão, substituindo aqui, nós podemos encontrar que a tensão no indutor, né, é igual à tensão no capacitor, que é igual a Q sobre C cosseno de ômega t. Tá? Lembrando que Q sobre C é a tensão máxima, né, é a amplitude, ou seja, então é a tensão máxima, e a tensão máxima nesse circuito só pode ser a tensão da fonte, tá? 57 volts. E ômega nós calculamos como sendo 1 sobre raiz de LC, que dá 7.454 radianos por segundo. Desculpa meu erro aí, gente. Substituindo esses valores, então nós podemos encontrar a expressão que descreve a variação da tensão nos terminais do indutor em função do tempo. Vai ser 57 aqui da tensão, na amplitude de V, né? Então VL é igual a amplitude de V, 57, cosseno de ômega, que é 7.454, vezes o tempo. Tá? Essa é a expressão que descreve a tensão nos terminais do indutor, nesse circuito. Muito bem. A próxima pergunta, então, é qual é a máxima taxa de variação da corrente no circuito? Qual que é o DI/dt máximo? Né? Então, para tratar essa parte do problema, nós temos que lembrar a expressão da corrente, né, que nós já obtivemos na aula passada, menos ômega Q seno de ômega t mais φ. E eu vou escrever, então, aqui a taxa de variação da corrente, DI/dt, então, ddt da corrente aqui, né, que é o menos ômega t seno de ômega t, e colocamos o φ igual a zero. Tá? Nós vamos ficar aqui com uma expressão, então, menos ômega quadrado que cosseno de ômega t. Daí nós podemos, usando essas duas expressões aqui, Q igual a CV e ômega igual a 1 sobre a raiz de LC, né? Nós podemos encontrar DI/dt igual a menos 1 sobre LC, né? Vem aqui do ômega quadrado, C vezes VC, que é a amplitude Qzão aqui, né? Vem aqui desse terminho aqui, cosseno de ômega t. Então nós podemos reescrever aqui como DI/dt como menos V sobre C cosseno de ômega t. E ela vai ser máxima, essa expressão, né? Lembra que a variação máxima da corrente, ela vai ser máxima quando o cosseno de ômega t for menos 1. Tá? Aí fica máxima essa expressão. Então, o DI/dt máximo, quando o cosseno vai para menos 1, nós ficamos então com VC sobre L, a tensão do capacitor dividida pela indutância do indutor. E a gente tira aqui, ó, DI/dt máximo vai ser 4.750
amperes por segundo. Amplitude da carga de um circuito RLC. Então agora nós vamos tratar um circuito que envolve também uma resistência. Nós estávamos com o circuito LC, agora nós vamos tratar um circuito que envolve também um resistor. Tá? Aqui estão as características do circuito: capacitância, resistência e indutância. E o que nós queremos saber é em que instante T a amplitude das oscilações de carga no circuito é 50% do valor inicial. Lembra que se o circuito é LC, nós temos uma carga oscilante, né? Quando eu coloco um resistor no meio do caminho, aparece aquele termo exponencial que faz a oscilação de carga decrescer. Nós queremos saber quanto tempo que eu tenho que esperar para que essa oscilação decresça por 50% do valor inicial, né, da carga. Então, a nossa condição é que Q chegue à metade da carga. Qzão, tá? A amplitude de oscilação. A amplitude vem aqui nessa parte da expressão. Então veja lá que nós temos a expressão que, essa aqui descreve, né, a carga num sistema amortecido, né? RLC, amortecido. Então nós temos Q igual a Qzão, que é a amplitude, essa exponencial decrescente aqui, que é quem faz essa amplitude decrescer, cosseno da ω' T mais φ. Então o termo que nos interessa é esse aqui. Esse aqui é um oscilante, né? Ele oscila entre máximos e mínimos. Esse é o termo que faz decair a amplitude. Tá? Então nós vamos igualar esse termo que faz decair a amplitude com a nossa condição, meio Q. Tá? Se a gente fizer essa conta aí, nós temos que menos RT sobre 2L igual a Ln de 0,5. Aqui nós cortamos os Qs e aplicamos Ln de ambos os lados. Tá? Ficamos com essa expressão, de onde a gente pode tirar o tempo, menos 2 vezes a indutância sobre o resistor, vezes Ln de meio. Isso aqui vai dar 11,1 milissegundos. Então, depois de 11,1 milissegundos, a carga aqui caiu pela sua metade. Tá? Aquele termo exponencial que é o responsável por isso. E quantas oscilações o circuito executou até esse instante, até perder metade da carga? Ele oscilou quantas vezes? Né? Então a gente tem que lembrar aqui que uma oscilação, um período de acontecer uma oscilação, é um período, né? É uma volta completa, um ciclo completo. É 2π vezes a frequência de oscilação, ômega. Né? Ômega 1 sobre raiz de LC. Tá? Isso é válido para resistores pequenos, né, gente? Então, o número de oscilações nesse dado tempo, basta dividir o tempo total até chegar à metade da carga pelo tempo de uma oscilação. Eu tenho o número de oscilações. Fazendo isso, né, lembrando que ó, o T nós tiramos daqui, e o ômega, né, raiz de LC ali, ó, 2π sobre ômega vira 2π vezes raiz de LC, e a gente tira aqui que são executadas 13 oscilações até chegar na metade da carga. Tá? Muito bem. Agora vamos falar de oscilações forçadas. Né? Lembra quando o circuito ele é amortecido, nós precisamos inserir uma fonte que force o circuito a oscilar para que ele seja utilizável para nós. Né? Então, agora, para simplificar as coisas, assim como nós fizemos na aula passada, nós vamos estudar os circuitos simplificados. É apenas uma fonte e uma carga, uma fonte com tensão alternada, ou força eletromotriz alternada, né? E uma carga resistiva, depois carga capacitiva, depois carga indutiva. Nós vamos fazer o mesmo tipo de exercício com essas três cargas diferentes, né? Cada uma em separado, para simplificar a nossa visualização do sistema. Tá? Então, nesse sisteminha aqui, a força eletromotriz, a amplitude dela, né? Lembra, ela é oscilante, vai um termo ainda de seno de ω/t, mas a amplitude dela é 36 volts. A resistência, que está aqui, que é a carga nossa resistiva, a resistência é de 200 ohms, e a frequência de oscilação da fonte é de 60 Hz. Tá? Então, a pergunta que nos fazem é qual é a diferença de potencial, VR de T, entre os terminais do resistor em função do tempo, e qual é a amplitude desta função. Tá? Queremos saber qual é a função aqui, a tensão nos terminais da resistência em função do tempo, porque o circuito oscila em função do tempo, e essa é uma das coisas de interesse para caracterizar um sistema como esse, do ponto de vista experimental e aplicação, né, dispositivo. Muito bem. Então, quando a gente tem uma carga puramente resistiva, a tensão, a amplitude da tensão vai ser dada por quem?
pela amplitude da fonte, εm, 36 volts. Então, o primeiro quesito respondido. Aliás, em qualquer circuito que a gente coloca uma fonte, a amplitude da tensão vai ser determinada pela amplitude da força eletromotriz da fonte, tá? Nós vamos ver já nos outros exemplos. Sempre a mesma coisa. Então, nós podemos escrever que a tensão nos terminais vai ser a própria tensão devido à força eletromotriz da fonte, que vai ser εm seno de ômega d, T. Então, lembrando aqui que ômega d eu posso escrever como 2π vezes a frequência de oscilação da fonte, eu tenho que ômega d dá 120π. Então, eu posso escrever a expressão de variação temporal da tensão nos terminais do resistor como 36, que é a amplitude aqui da força eletromotriz da fonte, cálculo VR, vezes seno de 120π vezes T, onde 120π é o ômega d da fonte. Tá? Muito bem. E a outra questão é qual é a corrente I que atravessa o resistor, I de T, né? Tudo depende de T. E qual é a amplitude IR do IR de T. Tá? Então, quero saber a amplitude e qual a função da corrente. Tá? Então, novamente, carga puramente resistiva. Nós temos que a tensão e a corrente estão em fase quando a carga é puramente resistiva. Tá? Então, φ tem que ser zero nessa expressão, de modo que a gente fica com a corrente IR é igual o I maiúsculo R aqui, seno de ômega d T. Fizemos φ igual a zero. Tá? Muito bem. E o IR, aqui a amplitude, é bastante simples de determinar, basta pegar a tensão sobre os terminais aqui, que a gente acabou de determinar, a amplitude, tá, gente? Dividido pela resistência, tá? Aí eu tiro IR igual 0,180 amperes. Tá? E eu posso, então, usar esse valor para escrever lá, na minha expressão geral, para escrever IR de T, tá? IR de T igual 0,180 amperes vezes o seno 120π, do que eu tiro aqui do ômega da fonte. Tá? 120π vezes a tensão. Tá? Essa expressão de IR dependente do tempo. Ela tem essa amplitude e essa amplitude oscila senoidalmente segundo essa função aqui. Muito bem. Agora vamos fazer uma carga puramente capacitiva e as perguntas são as mesmas. Queremos saber a tensão dependente do tempo nos terminais do capacitor e a sua amplitude. Né? Então, carga puramente capacitiva, mesma coisa, é a fonte que manda. Tá? Então, qual é a tensão? A amplitude da tensão no capacitor é a amplitude da força eletromotriz da fonte, 36,0 volts. Tá? Então, a expressão geral aqui, de VC, a tensão no capacitor, função do tempo, é o próprio epsilon de T, que é o εm seno de ômega d T. Mesmo procedimento, encontramos o ômega d da fonte, 120π, e escrevemos V de C, VC de T igual a 36 vezes seno de 120π vezes T. Eu vou voltar aqui para vocês verem como é que ficou lá, para relembrar. Veja lá, mesma expressão da carga resistiva, porque a fonte ela é dominante no circuito, é ela que impõe a oscilação de tensão e corrente no circuito. Tá? Muito bem. Mesmo vai valer, vocês vão ver já, nós vamos chegar lá, para o caso do carga puramente indutiva. Né? Muito bem. E qual é a corrente, então, e a sua amplitude? Né? Então, nós temos essa aqui é a expressão da corrente, I é o I maiúsculo, seno de ômega d T menos φ, e a gente tem que lembrar que num sistema capacitivo, né, a corrente ela fica adiantada, né, nós vimos na aula passada, ela fica adiantada com relação à tensão, com uma carga puramente capacitiva, tá, gente? E esse adiantamento é de 90 graus, então o φ fica menos 90, ou menos π sobre 2, tá? De modo que nós vamos escrever aqui, ó, a corrente no capacitor é o Izão C aqui, que é a amplitude, seno de ômega dt, menos φ. E aí nós vamos escrever, no lugar de menos φ, nós vamos colocar o menos π sobre 2. Tá? Então, menos com menos fica mais, π sobre 2. Então, a expressão da corrente aqui é IC igual a uma amplitude, I maiúsculo C, seno de ômega dt, mais π sobre 2. E aí a gente pode escrever lá ômega d como 120π, como fizemos até agora, de modo
que nós podemos agora, lembrando, né, que isso aqui é o que vai lá no fim, na expressão final, coloquei aqui para lembrar, e nós precisamos determinar a corrente no capacitor. A corrente no capacitor é simples, é a tensão no capacitor, que nós já determinamos, dividido pela sua reatância capacitiva, né, que faz o papel de uma resistência capacitiva. Tá? Então, se nós fizermos essas operações aqui, lembrando que XC é 1 sobre ômega D vezes C, que é 1 sobre 2π, frequência da fonte, que é dada no problema, vezes a capacitância, que é dada no problema, que é igual a 177 ohms. Né? Se a gente fizer essa conta, a gente chega aqui IC é 0,203 amperes. E aí nos permite, então, escrever a expressão da corrente no capacitor, dependendo do tempo, como 0,203 amperes, está aqui a unidade da corrente, essa parte que não tem unidade, mas é a parte oscilante, seno de 120π vezes T, onde 120π é o ômega D do sistema, mais π sobre 2, que é a fase, indicando, esse mais aqui, indicando que a corrente está adiantada com relação à tensão. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer o mesmo estudo para o caso de uma carga puramente indutiva. E aí, tudo de novo, a tensão, qual é a amplitude da tensão? É a própria amplitude da força eletromotriz da fonte, ela impera, e a tensão nos terminais do indutor, dependendo do tempo, é a própria tensão, a força tensão e força eletromotriz, semelhantes, εm seno de ômega D vezes T. Lembrando que ômega D é 120π, nós escrevemos a tensão no indutor, como todas as outras tensões, né? 36 é a amplitude, vezes seno de 120π vezes T. É a própria força eletromotriz da fonte. Tá? E qual é a corrente indutiva, né? A corrente que está passando no indutor e a sua amplitude. Tá? Então, por uma carga puramente indutiva, nós temos lá a expressão da corrente, nós temos que saber que, neste caso, carga puramente indutiva, a corrente fica atrasada com relação à tensão do circuito. Então, o φ tem que ser 90 graus ou π sobre 2 positivos. Tá? De modo que, se eu substituir o φ aqui, então eu mantenho o sinal lá, fico que a corrente no indutor é uma amplitude L aqui, seno de ômega dt menos π sobre 2. E ômega d nós vamos substituir já, vale 120π. Se nós fizermos como fizemos nos outros casos anteriores, precisamos encontrar aqui a amplitude da corrente, e ela é a tensão que acabamos de encontrar sobre o indutor, dividido pela sua reatância indutiva, que faz o papel da resistência do indutor. Tá? Então, se a gente fizer essa conta, lembrando que a reatância indutiva é ômega d vezes a indutância, que é 2π vezes a frequência da fonte vezes a indutância, que dá 86,7 ohms. Se substituir esses valores aqui, o que a gente acabou de encontrar de VL, né, 36 volts, e esta XL aqui, 86,7 ohms, nós vamos encontrar a corrente, a amplitude da corrente igual a 0,415 amperes. Então nós podemos escrever aqui I no indutor, que depende do tempo, é 0,415 amperes vezes seno de 120π, que é ômega d, vezes T, menos π sobre 2, que é a fase, tá? Que indica que a corrente está atrasada com relação à tensão, esse menos π sobre 2 aqui. Tá? Muito bem. Agora nós vamos estudar o circuito completo, o circuito RLC em série. Tá? Então nós vamos ter um resistor, um capacitor e um indutor. E aqui estão todas as características desse circuito. Tá? É o mesmo circuito, são os mesmos elementos, a gente só foi agora adicionando tudo no circuito só. Então a pergunta que vem é qual a amplitude da corrente que atravessa o circuito. E aí nós temos que nos lembrar, que nós vimos lá na aula passada, que a amplitude da corrente, né, deve envolver a resistência global do circuito. Né? Então, é a força eletromotriz da fonte, ela que impera, dividido pela resistência global do circuito. Qual é a resistência global do circuito? É a impedância, Z, tá? Que é dada por essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de R ao quadrado, resistência ao quadrado, mais a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, tudo elevado ao quadrado. Tá? E aqui eu dei mais um passo só para lembrar vocês quem são aqui as reatâncias, tá? Capacitivo e indutivo. Muito bem. De modo que nós já sabemos que o εm é o da fonte aqui, 36, e nós temos todos os valores. Se substituirmos todos os valores, nós podemos encontrar o ômega d de novo, que é o 120π, né?
Se substituirmos todos os valores, vamos encontrar que a corrente no circuito é 0,164 amperes. Tá? E a próxima questão é qual é a constante de fase φ da corrente no circuito e em relação à força eletromotriz aplicada. Então, queremos saber qual é o φ. Tá? Muito bem. Nós podemos encontrar o φ usando uma expressão que nós já desenvolvemos na aula passada, que diz que o ângulo φ é o arco tangente desta razão aqui, ó, da subtração da reatância indutiva menos a reatância capacitiva pela resistência. Tá? Essa razão, se eu pegar o arco tangente dessa razão, me dá o ângulo. Então, se eu fizer isso, substituindo os valores, eu tiro menos 24,3 graus, né? O que é de se esperar, né? Por quê? Nós temos que no circuito a reatância capacitiva ela é maior que a reatância indutiva. Ou seja, a corrente tem que estar adiantada em relação à força eletromotriz, porque se XC é maior, o circuito tende a ser capacitivo, mais capacitivo do que indutivo. E aí então o que acontece? A corrente tem que estar um tanto adiantada em relação à força eletromotriz. Que tanto é esse? Menos 24,3 graus. Tá? Isso aí quando a gente faz lá os diagraminhas de fasores, né? Vou lembrar. Muito bem. E aí, numa mesma situação aqui, eles perguntam pra gente, né, o circuito RLC com uma fonte alternada aqui, a questão é determinar o fator de potência cosseno de φ e a constante de fase φ do circuito. Tá? Então nós temos aqui, ó, todas as características do problema. Então continuamos com o circuito do tipo RLC, com uma fonte alternada aqui, e essa fonte agora ela gera 120 volts de amplitude. A reatância indutiva do sistema é 80 ohms. A resistência, o valor da resistência é 200 ohms. A reatância capacitiva do capacitor é 150 ohms e a frequência da fonte é 60 Hz. Então, queremos saber o fator de potência, que é o nosso cosseno de φ, e a constante de fase do circuito. Então, o cosseno de φ, nós vimos lá na aula passada também, que ele é dado pela razão entre a resistência e a impedância. Tá? E se a gente for substituir aqui a impedância, né, nós temos todos os valores aqui que foram dados, basta substituir os valores, nós encontramos que cosseno de φ vai ser 0,9438. Esse é o que nós chamamos de fator de potência do circuito. Tá? E aí nós podemos encontrar qual é a constante de fase, né? Simples, eu tenho o fator de potência que depende da constante de fase. Se eu fizer o arco cosseno aqui, então, deste valor, eu tiro que o ângulo φ, ou melhor dizendo, a constante de fase, né, ela pode ter dois valores. Essa aqui tem duas soluções, mais 19,3 graus ou menos 19,3 graus. Né? Você não é uma função oscilante, né? Positivo e negativo. Muito bem, como é que eu sei se eu uso positivo ou se eu uso negativo? Eu tenho que olhar para as reatâncias. Se a reatância capacitiva é maior do que indutiva, então o circuito é mais capacitivo que indutivo. E a corrente tem que ficar adiantada com relação à força automotriz. Então significa que o φ tem que ser negativo. Então eu pego o resultado negativo, φ igual a menos 19,3 graus. Se XL fosse maior que XC, eu pegaria o resultado positivo, porque a corrente ia ficar atrasada com relação à força automotriz. Tá? Veja que nós resolvemos por este caminho aqui, porque a gente já começou resolvendo porque queria o fator de potência, então daqui ficou mais simples para tirar o φ. Mas nós poderíamos ter usado a mesma tecnologia do exercício anterior, tirar o φ a partir daqui, o resultado dá o mesmo. Certifiquem nos estudos de vocês. Tá? Muito bem. E a próxima pergunta aqui para a gente é: qual é a taxa média com a qual a energia é dissipada na resistência? Né? Nós temos um resistor aqui e a energia vai ser dissipada aqui na resistência. Tá? Se eu tirasse a fonte, o sistema seria amortecido, mas eu deixo a fonte funcionando para manter as oscilações no circuito. Mas alguma energia ainda continua sendo, né, com fonte ou sem fonte, a energia continua sendo dissipada no resistor. Tá? Queremos saber qual é a taxa média com que isso acontece. Tá? Então a gente pode lembrar que o P médio ele pode ser dado, né, na aula passada, como I ao quadrado vezes R, né? Essa é a potência dissipada no resistor,
E a gente usa aqui o I quadrado RMS, tá? É para lembrar que são os valores que nós medimos, não são os valores quadráticos médios, né? Para lembrando aqui, ó, o IRMS ele pode ser escrito como o epsilon RMS da fonte dividido pela impedância, né? Que dá essa expressão aqui. Tá? Então, nós podemos reescrever a potência média, né, em função da força eletromotriz, da amplitude da força eletromotriz e da impedância. A gente fica com P médio igual epsilon quadrado, RMS, sobre Z quadrado, vezes a resistência do circuito. Tá? E aqui eu substituí, então, a impedância aqui. Tá bom? De modo que a gente pode só substituir os valores, aqui nós temos todos, e nós encontramos que a potência média dissipada é de 64,1 watts. Tá? E a pergunta seguinte é, que outra capacitância, uma nova capacitância eu posso inserir no circuito para maximizar essa potência média, sem mudar os outros parâmetros do circuito? Tá? Então, nós temos que raciocinar usando os seguintes diretrizes aqui. A taxa média, o P médio nosso, com a qual a energia fornecida e dissipada, ela fica máxima quando o circuito está na ressonância, tá? Porque a corrente aumenta, né, I quadrado. Então, quando entrar na ressonância, nós temos que a potência média é a máxima. Tá? Então, precisamos ver qual é a condição de ressonância. Nós vimos na aula passada, né, que vai ser quando a reatância indutiva vai ser igual à reatância capacitiva. Então eu posso já partir aqui essa minha equação de condição do sistema. Na ressonância isso tem que acontecer. Então eu escrevo lá a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, onde eu já substituí aqui a reatância capacitiva pela sua expressão 1 sobre ômega d vezes o C. Agora eu já coloquei o C novo aqui. Tá? Para a gente poder determinar. De modo que a gente fica aqui, C novo vai ser ômega d vezes XL, que é 1 sobre 2πfd, que é a frequência da fonte, vezes a reatância indutiva. Substituindo os valores, nós encontramos que essa capacitância, que maximizaria o P médio, é de 33,2 microfarad. E se a gente calcular aqui o P médio, de novo, usando essa nova capacitância, a gente vê que ele aumentou, né? Foi para 72 watts. Né? Muito bem. Agora nós vamos para o último exercício, que é o exercício falando de transformadores, né? Então, nós vamos fazer aqui relação entre espiras, potência média e corrente em um transformador. Então nós temos um transformador que é constituído de um primário, uma fonte de alimentação aqui do primário, tá, alternada, e um secundário, um enrolamento, são duas bobinas, né? Um enrolamento secundário que alimenta uma carga aqui, nesse caso uma carga resistível. Tá? Os dois são isolados e um induz tensão e corrente no outro, consequentemente, né? Por indutância. Indutância mútua é o sistema que acontece aqui, que nós vimos lá na aula de indutores. Né? Então esse transformador aqui, ele dá para a gente a tensão no primário, 85 kV, a tensão no secundário, 120 volts. Aqui são tensões características, né, gente, de uso residencial, tá? Aqui chega e aqui vem para nossa casa, aqui chega da usina, vamos dizer, e aqui vem para nossa casa. Nós vamos tratar esse transformador como sendo ideal e com uma carga resistiva. Tá? Então, a primeira questão é qual é a relação de espiras, a razão, número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário, do transformador. Tá? Que razão é essa? Nós temos as tensões no primário e no secundário, então a gente pode usar a relação entre essas tensões, que também envolve a razão entre o número de espiras, para tirar que número de espira é esse. Então aqui nós temos que a tensão no secundário é a tensão no primário vezes a razão NS sobre NP, onde NS é o número de espiras no secundário e NP é o número de espiras do primário. Tá? De onde eu posso tirar então a razão que nos interessa, NP sobre NS é a razão das tensões no primário pelo secundário. Tem os valores aqui, se eu fizer essa conta eu vou ter 70,83, essa razão. Aproximadamente 71, tá? Aqui é importante a gente aproximar, viu, gente? Porque nós estamos falando de enrolamento, de número de voltas de espiras, tá? Uma razão quebrada assim não dá coisa boa, tá? A gente aproxima com uma coisa que não seja quebrada. Tá? Muito bem. A próxima questão é quais são as correntes no primário e no secundário do transformador.
para a gente levar em conta que a potência média consumida nas casas residenciais pelo transformador é de 78 kW. Tá? Então, nós podemos tirar a corrente usando potência. Lembra lá quando a gente viu esse conceito pela primeira vez? A potência resistiva, a dissipativa, né, ela vai com I quadrado vezes R. Mas eu posso sempre usar uma expressão geral, que vale em qualquer caso, que é potência igual corrente vezes a tensão. Tá? Então eu posso tirar a corrente dessa expressão aqui. Então fica a corrente no primário, é a potência média no primário, dividido pela tensão do primário. Tá? Nós temos esses valores e podemos aqui, tá aqui a potência média, tá, os 78 kW, nós podemos fazer essa conta e encontrar que a corrente no primário é 7,176 amperes. Mesma coisa para o secundário, tá? Eu posso fazer lá no secundário e encontrar que a corrente no secundário é 650 amperes, tá? Então há uma diminuição de tensão, mas há um aumento de corrente, né? Muito bem. Eu poderia também, gente, ter feito a seguinte conta aqui, ó, usando a expressão que nós derivamos na última aula, que a corrente no secundário é a corrente no primário vezes a razão do número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. Também chega nos mesmos valores. Tá? É evidente que eu tenho que encontrar primeiro a corrente do primário, tá? Que eu posso usar pela potência. Tá? Muito bem. A última pergunta que eles nos fazem, então, é qual é a carga resistiva RS no secundário e qual é a carga correspondente no primário. Tá? Então, a carga resistiva no secundário é simples, nós pegamos a tensão que está lá no secundário, dividido pela corrente no secundário, nós acabamos de calcular, nós encontramos que a carga resistiva aqui é 0,1846 ohms, uma carga baixinha. Tá? E a carga no primário, podemos fazer do mesmo jeito. Tensão no primário, dividido pela corrente no primário, 926 ohms. Essa carga do primário significa que a carga que o primário, a carga efetiva que o primário sente, vamos dizer assim, né, para alimentar todo o circuito. É o que ele tem que usar de carga para poder operar. Tá? Ou seja, que potência, isso reflete em que potência que ele tem que ter. Tá? Muito bem. Nós poderíamos também ter usado essa outra estratégia que nós vimos lá na aula passada, que é a resistência equivalente do primário, né? Então a resistência do primário é a resistência equivalente do circuito, que é a resistência do secundário vezes essa razão aqui, ó, número de espiras no primário sobre o número de espiras do secundário elevado ao quadrado. Tá? É evidente também que nós temos que saber RS, tá? Que tem que ser dado aqui por VS sobre IS. Tá? Poderia ser uma outra estratégia, vocês podem se certificar que vocês vão encontrar ali o mesmo resultado para a resistência equivalente do primário. Tá? Muito bem, esses foram os exercícios para esta aula. Eu vou deixar então um exercíciozinho de avaliação lá para vocês, tanto aqui na descrição do vídeo quanto lá na minha página. E na próxima aula nós vamos tratar então das relações de Maxwell e do magnetismo na matéria. Tá? Vai ser o nosso último capítulo deste curso de Física 3. Então chegando aí para a próxima semana. Um abraço a todos e fiquem bem.